paz do Senhor. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da ADC TV. E nesta feita estaremos aprendendo sobre a lição número 5, que tem como título Os Inimigos de Cristo. Dentro desta lição, nosso texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 25 ao 26, que diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Querido professor, nesta pré-aula, você já começa pelo texto áureo. Porque o texto áureo está dizendo, se vivemos no Espírito. Esse Espírito é um Espírito de E maiúsculo. Então, dentro da nossa língua portuguesa, se interpreta que é o Espírito de Deus. Logo, eu estou vivendo no Espírito Santo. E fala, andemos também no Espírito. Se eu vivo, eu ando. Eu estou vivendo agora a minha vida para Cristo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, coisas carnais, vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não, dentro do texto áureo, nós vivemos para Deus e estamos vivendo, andando no Espírito de Deus. A verdade prática, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, toda essa lição número 5, dentro de cada tópico, estaremos falando dos inimigos que tentam atrapalhar em nossa jornada, em nossa caminhada. Então, um tópico vai falar sobre o diabo, a outra sobre a carne e o outro sobre o mundo, né? O diabo, porque ele é o tentador. A carne, por causa da nossa natureza pecaminosa. E o mundo são todo o sistema de princípios que labutam contra Deus. A nossa introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. O nosso primeiro tópico fala o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo. A síntese, o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Então, o diabo, ele é real. Então, o diabo, ele não é algo que possamos dizer mitológico. Segundo as Escrituras, é algo real. E a existência do diabo como pessoa é descrito desde o primeiro livro da Bíblia. Então, o Antigo Testamento considera o diabo como adversário, acusador, como aquele que tem o papel de acusar diante de Deus. A base do Antigo Testamento, a base judaica, ela se fundamenta principalmente no livro de Jó, porque é no livro de Jó que se apresenta, com muitas bases bíblicas, o diabo chegando à presença de Deus e acusando Jó. Então, o diabo, no Antigo Testamento, ele se mostra como uma pessoa que está ali
sendo o acusador, o nosso adversário. No Novo Testamento, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos, em que Deus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. É o próprio Senhor Jesus que mostra o diabo. Tem uma referência aqui que está na lição, Mateus capítulo 13, versículo 39. É a parábola do semeador. E dentro da parábola do semeador, na explicação, Jesus fala: o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Então Jesus está colocando o diabo como pessoa, tá? Então nós entendemos dentro do primeiro subtópico, que o diabo é um ser real. A descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical, que são os querubins. Por ironia do destino, a palavra querubim, que vem do hebraico queruvim, quer dizer aquele que guarda a santidade de Deus. Nós vemos na visão de Ezequiel, quando lá no capítulo 2 de Ezequiel, que ele começa já nos primeiros capítulos a ter a visão da bola cheia de olhos, do trono de Deus, ele vê querubins. É uma visão da grandiosidade dos querubins. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 4, que se revela Deus assentado em seu trono, com os 24 anciões prostrados, diante de Deus, e 4 querubins que estão dizendo: Santo, 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 ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ele toda a honra e toda a glória. Então nós vemos aonde está Deus. Os querubins estão lá. Nunca vai aparecer na Bíblia um querubim longe de Deus, porque a palavra querubim é aquele que guarda a santidade de Deus. E no livro de Judas, no versículo 9, fala por pertencer a uma ordem elevada, chama ele de arcanjo. E o que é arcanjo? Arcanjo quer dizer o chefe, o maioral dos anjos. Hoje, biblicamente, nós só temos um arcanjo, que é Miguel. Miguel é o grande arcanjo, biblicamente. Então, nós começamos a ver, o diabo como pessoa, e como pessoa o grau de autoridade que ele tinha no céu, chamado de querubim e chamado de arcanjo. Satanás hoje, ele é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações são limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar. Uma certa feita nas Escrituras, o próprio Jesus falou que Satanás não conhece, não sabe das coisas de Deus, mas apenas das coisas do homem. Satanás é um ser que possui personalidade e ele tem inteligência. A Bíblia fala que ele tem raiva, a Bíblia fala que ele tem desejos, a Bíblia fala que ele tem vontade própria. Então, ele é o chefe de todos os demônios e ele é o grande maioral e ele que arquiteta as coisas que acontecem no mundo. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, por isso ele usou
pronomes pessoais para se referir a ele. Isso nós temos referências como Mateus capítulo 4, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, né? E o que é um pronome? Ele substitui o substantivo e associa a uma pessoa. Então, a própria Bíblia coloca Satanás como uma pessoa. Dentro do nosso terceiro subtópico, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio de nomes. E a Bíblia usa nomes para se referir a ele. Por exemplo, chama ele de serpente. Por quê? Por causa que Satanás, ele é sagaz, ele é astuto. A Bíblia chama ele de Satanás, porque ele é opositor. O papel do diabo é se opor a Deus. E nós vemos isso, depois nós vamos estudarmos nos próximos tópicos, a abrangência de Satanás no mundo. Ele se opõe literalmente a tudo que é da vontade de Deus. Por isso que era chamado de opositor. Ele é chamado também de diabo. Diabo quer dizer acusador. Ele é chamado de maligno. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho, porque ele é feroz. Tentador, porque ele trabalha no campo da imoralidade e no campo da mentira. Belzebu, ele é chamado por ser o chefe dos demônios. Belial, pessoa sem valor, pessoa má. Todos esses nomes revelam sua natureza cruel, perversa, destruidora do inimigo das nossas almas. Lembram-se que o diabo, ele é sagaz, ele é acusador, ele é tentador. Então aqui nós concluímos o primeiro tópico, apresentando o diabo como uma pessoa. Agora o nosso segundo tópico fala sobre o inimigo do cristão, a carne. A natureza, temos que entender que a natureza humana, ela é pecaminosa. Na Bíblia, mostra expressões como concupiscência da carne. Nós temos esta concupiscência. Com o pecado adâmico, o pecado passou para toda criatura. É por isso, se Adão pecou, toda a humanidade pecou também. Por que? Alguém pode perguntar, se eu não era nascido ainda quando Adão pecou. Porque o pecado não são coisas. O pecado já está dentro do ser humano. Não existe ser humano que não venha pecar. Porque o homem peca por natureza. É disto que nós estamos falando, a natureza pecaminosa. Por isso, nós temos dois pontos importantes na nossa vida. O velho Adão, que nós herdamos o pecado, e o novo Adão, Jesus Cristo, onde nós herdamos a graça e o perdão de Deus. E essas duas forças lutam entre nós, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Então nós temos que vencer esse desejo carnal, essa natureza pecaminosa. Por isso que na introdução nós falamos que existem duas forças externas e uma é interna. O mundo e o diabo agem por fora. A nossa natureza age por dentro.
Então, aí essa expressão, quando o apóstolo João usa esse termo e ele se refere satisfação carnal, ele está falando de prazer. Ele está falando que nós temos uma tendência a pecar, porque isso gera prazer em nós. E João, ele começa a dar exemplos, mas são muitos. Glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, tudo isso o pecador vai dizer: eu pequei porque eu gosto. Mas nós temos que ter o cuidado, porque isso vai abranger dentro de nós como um egoísmo de alto grau. E isso eu posso chamar de hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é o prazer humano. Tudo aquilo que me dá prazer, logo não é pecado. É essa doutrina que o hedonismo professa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a falar dos frutos do Espírito, um dos tais, domínio próprio. Eu tenho que me autodominar. Eu tenho que me cuidar. Então, o conceito bíblico da carne vai falar sobre natureza. E o segundo tópico vai falar sobre a carne no Novo Testamento. No Novo Testamento, ela vai trazer um termo grego. E esse termo grego é sarx. Sarx é carne. É uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. É a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Então, logo, nós temos uma parte dentro de nós que foi corrompida pelo efeito do pecado. E a carne se opõe a Deus, aos seus propósitos. Eu sempre faço um paralelo. Deus manda amar os inimigos, mas a carne manda odiar os inimigos e ainda se vingar do que foi feito. Então a carne, ela vai trabalhar como oposição aos planos de Deus, porque ela tende a caminhar de modo independente. Ou seja, a carne vai fazer que a vontade de Deus não seja realizada através das minhas atitudes, dos meus desejos. Ou seja, a carne faz nós andarmos fora dos planos de Deus. Ela faz com que o ser humano haja como que se fosse Deus. E você vai observar que todos os grandes pensadores do século passado para cá, eles têm preparado uma boa doutrina filosófica contra os projetos e os planos de Deus. Por exemplo, eu com uma Bíblia na mão, eu vou falar sobre fidelidade conjugal. Eu vou falar sobre a castidade de um jovem se preparando para as núpcias do seu casamento. Eu terei uma mensagem antidrogas. Tudo que o mundo discorda. Porque a igreja tenta obedecer, viver doutrinadamente segundo os planos e os projetos que Deus sonhou para nós. Mas o mundo faz oposição, a carne faz oposição. Por isso que no último tópico nós estaremos falando sobre o mundo.
Ele se opõe a Deus, a minha carne se opõe a Deus. E é por isso que tem pessoas que se colocam como inimigos da cruz. Repito, são considerados inimigos da cruz. Por isso que o terceiro subtópico do segundo tópico fala a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Depois da queda, nós começamos a andar na carne. E como que nós vamos fundamentando? Quando Adão pecou, pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer a Deus. Olhe para o pecado de Caim, quando ele tem inveja da oferta do seu irmão, ele começa a maquinar, matar o seu irmão. Mas não ficou por si só. Após o pecado, Deus fala com Caim. Caim, cuida dos teus desejos, porque o pecado jaz à porta. O desejo começa a trabalhar, essa concupiscência da carne trabalhou na vida de Caim. E Caim vai lá e mata o irmão. Ou seja, esse inimigo cristão, a carne, ela é tendenciosa a desobedecermos a Deus. Olhe para a vida de Nimrod. Nimrod tinha ouvido dos seus pais a mensagem para povoar toda a terra. E essa geração tinha medo do dilúvio. E o que Nimrod, que começa a ser um grande caçador, um grande líder, ele fala: façamos uma torre, porque com essa torre nós não seremos espalhados. Ele se opõe a Deus. Por que uma torre? Caso venha o dilúvio, nós todos vamos lá para cima e nós não morreremos afogados. A primeira rebelião bíblica, e nós sabemos como terminou essa rebelião. Então, dentro da doutrina, a carne vai se opor a Deus. E nesse sentido, embora uma mesma palavra pode trazer sentidos diferentes, a carne é a nossa natureza pecaminosa, pois é produzido por essa natureza. E ela gera o quê? Ela vai gerar idolatria, ela vai gerar pecado. E no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Temos como síntese: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba. Então, a perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações na Bíblia sobre mundo. Mundo pode se referir à terra, mundo pode se referir a nações, mundo pode se referir à raça humana, mundo pode se referir a universo e mundo pode se referir o que se opõe a Deus. E é dentro dessa 5ª perspectiva que estaremos tratando. Esse tem o diabo como chefe e vivem na impiedade. Então, o mundo que se opõe a Deus, eles vivem na impiedade. Nós vemos a propaganda da filosofia mundana na mídia social, nos filmes, nas grandes gravadoras, na música, em todos os aspectos, na indústria da moda. O mundo está ali,
ditando regras, regras que venham se opor a Deus. O diabo é quem comanda o mundo. A Bíblia nos diz isso, porque ele vai ditar para viver em impiedade, porque isto agrada ao diabo, onde as pessoas com a vida afastada de Deus estarão negligenciando a ordem do Senhor. Então, as pessoas no mundo vão viver de um modo independente de Deus. E você que é cristão, tenha que ter cuidado, porque o diabo tenta minar as instituições cristãs com falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. E a igreja tem que estar fundamentada na Escritura Sagrada. Nós não podemos ter um evangelho hedonista, um evangelho que possamos dizer emocionalista, humanitário. O nosso evangelho, ele é divino e nós seguimos o mandamento da Escritura. A passagem de 1 João 2,15, quando que diz, não amarmos o mundo, ele traz o quê? A ideia, quem ama o mundo, ama uma vida separada com Deus. E lembram-se, o sincretismo não agrada a Deus. Deixa eu te explicar. Deus não gosta de um evangelho misturado, sincretista. Ou você serve a Deus e obedece a sua palavra, ou você não serve. Estamos vivendo dias onde as pessoas estão amando o mundo, uma vida separada com Deus. E lá no fundo, numa reportagem, elas dizem, eu sou cristão, eu amo o mundo, mas suas atitudes não contribuem para isso. E eu te deixo um alerta, entenda o que é ser um fariseu, entenda o que era ser um saduceu. Lembram-se que a crítica de Jesus não era contra o povo, contra os pecadores, mas sim contra os mestres, contra aqueles que tinham o papiro na mão, porque eles falavam uma coisa, mas viviam outras. Jesus foi muito mais além, falou que eles eram como sepulcros caiados, pintados de cal por fora, branco, muito bonito, mas por dentro eles eram cheios de podridão. E deixa eu falar algo que você já sabe. Nosso Deus é aquele que tem como olhos como chama de fogo. Ele te enxerga assim por fora, mas ele também te enxerga por dentro. Ele vê o que tu faz que ninguém vê, mas ele também vê a cada pensamento, a tudo que tu pensa. Ele olha e pode dizer com certeza quem tem podridão dentro de si. Então, o nosso segundo subtópico do terceiro tópico, os 3 níveis de vícios infames. O primeiro vício, a concupiscência da carne, como já falamos, dominado pela carne, corrompida, decaída, o nosso corpo terá fins maléficos e imorais, a imoralidade vai dominando a concupiscência das carnes, a concupiscência dos olhos, né? Tudo tem a ver com a mente, a imaginação. Ela cria o desejo por coisas pecaminosas. E como que a concupiscência dos olhos, ela é incentivada? Como eu já falei, música, filme, literatura, arte, tudo isso para fazer nós ceder os desejos carnais.
e a soberba da vida. Os vícios expressam a autoglorificação do homem no pecado, denotando egoísmo, vanglória, ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Então são nossos três inimigos: carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o terceiro tópico, vencendo o mundo. Então nós aprendemos nessa lição que o mundo, ele está num sistema carnal, sob o controle do maligno. E o homem é imoral. Tanto que estamos em 2024 e o tráfico humano está pelo mundo todo. Ninguém fala nada, mas meninas e meninos somem todos os dias pelo mundo. Os grandes países europeus, é muito forte o tráfico humano e ele fatura bilhões pelo mundo. Mas quem faz alguma coisa? Porque esse mundo, ele é mau, e eu só estou falando de uma ponta de pecado, provando que o mundo, ele é imoral. Basta você pegar seu automóvel e ver propaganda de perfume, propaganda de qualquer coisa, lá estará a carne estampada como um produto. Por quê? Porque nós teremos que vencer essas ideologias anticristãs que estão espalhadas, estilos de vida que em nada glorificam a Deus. E como que nós vamos vencer? Com valores do Evangelho. Mas para isso, temos que termos diligência, temos que termos um filtro. Muitas vezes o Evangelho, ele é exposto de modo negativo pela própria vida daqueles que o representam. Então precisamos termos uma vida cheia do Espírito Santo. E os vencedores não podem serem vencidos, mas através de uma vida com Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Nossa conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Muito obrigado por você sempre estar junto conosco em nosso canal. Não esqueça de deixar o link. Até a próxima. Deus os abençoe.